Fala, Fundão. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a imigração italiana aqui na Toscana, especificamente nos arredores de Florença. E aí a gente está analisando muito bem como que os imigrantes europeus vieram com muita dificuldade, também debaixo de muitos conflitos na Europa. Receberam dos governos como São Paulo, no sul do país, do governo imperial e depois republicano, também condições para construir as suas casas, claro que com muito desafio, mas também com facilidades, digamos assim. Embora a Prússia proibiu os seus conterrâneos e súditos de virem. E aqui eu estou mostrando, por exemplo, um parreiral aqui na Toscana, que apresenta muito o que eu estou te chamando de características típicas. Eu vou sair aqui, porque aqui também tem oliveira, do que foi essa colonização, essa imigração italiana há cerca de 150 anos atrás, né? Isso é importante, vestibulares ligados à segunda metade do século XIX, no segundo reinado, e cai a partir daí na República. E hoje, para a gente pensar a sociedade brasileira, a composição étnica, cultural, né, de como que isso é importante para constituir o nosso país. O trabalho também, as relações de trabalho em São Paulo, isso ajuda também a construção de produções do cinema, das novelas, inclusive novelas que falavam sobre os imigrantes europeus italianos chegando em São Paulo, a contribuição da culinária, não é? E essa relação muito íntima do Brasil com a Itália em todos os aspectos. Inclusive ontem eu estava com uma blusa pro centenário do Cruzeiro, que era chamado de Palestra Itália, como Palmeiras, fundado por imigrantes italianos, boa parte deles com uma vida financeira, uma realidade muito difícil. E algo importante, agora em outra perspectiva, né, as oliveiras mais próximas e o parreiral lá atrás, de que você vai ter pelo menos basicamente dois tipos de trabalho aí dos imigrantes que vieram no século XIX. No primeiro momento, parceria. O fazendeiro pagava os primeiros gastos dessa família, geralmente vinha em família, né, dos imigrantes, e ao pagar, eles ficavam trabalhando e recebendo alimento, recebendo comida, roupa. Tudo isso a gente pode pensar na qualidade, no que era possível, no que também tinha disposição ou não. E 4, 5 anos depois da primeira muda de café já ser gerada, eles então recebiam o pagamento, no geral devendo mais, e muitas vezes com alguns fatores e interferências diversas, como a safra não ter sido legal, ou o valor ser realmente exagerado. Depois, colonato, a pessoa ganha, entre aspas, tem acesso ao usufruto de um pedaço de terra, vira um colono, né? E ele pode plantar com sua família ali, alimentos básicos, né? Construir sua casinha, e recebe valores ao longo do tempo e muitas vezes até mesmo na produção. E isso, enfim, foi a base desse trabalho. Do Brasil, as condições também não eram tão legais, porque havia uma mentalidade de lidar com o trabalho no Brasil como se lidava com a escravidão, né? A gente sabe as condições difíceis de desrespeito contra o escravizado, né? A pessoa não tinha dignidade, portanto ela era uma propriedade, ela valia muito com propriedade. Enfim, eu ainda quero destacar sobre essa aula, porque isso aqui é só um trechinho da nossa aula, não é? E eu estou gravando direto aqui do campo, que a gente vai ter, sobretudo no oeste paulista, até mesmo no sul de Minas, e no sul do país, essa colonização e esse tipo de trabalho. Porque no início ali do café, a gente tem a mão de obra escravizada, negra, africana, os seus descendentes, e sobretudo no Vale do Paraíba, ali no Rio de Janeiro, naquela região toda, Vassouras, e depois isso vai migrando para o oeste paulista,
né? O eixo também não é mais o porto do Rio de Janeiro, mas esse é o Porto de Santos. E, enfim, isso vai gerando um caldo que é o que a gente tem hoje de Brasil, né? E algo importante da questão cultural Itália-Brasil, dentro do contexto de imigração, eu posso destacar, por exemplo, a cidade de Andradas, no sul de Minas, que tem um vinho e um suco de uva excepcionais, assim, que tem ganhado, inclusive, mercados, prêmios. O professor Pedro Paulo Funari, o professor Carlan tem feito um trabalho primoroso, né, junto com especialistas da Universidade de Barcelona, para atrair, digamos, essa construção cultural do vinho de Andradas, junto com a prefeitura, esqueci de falar. E é uma imigração que começou ali nos anos 30, 40 do século XIX, na região, né? Mas a gente pode pensar no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e, obviamente, o sul do país, que por vezes lembra muito e vem muito à nossa cabeça. Que eu falei também do imaginário, da construção. A gente pode pensar em novelas como Terra Nostra, ou Terra Nossa, que trazia muito desse ambiente, ou tentava trazer desse imaginário do que é essa Constituição, dos fazendeiros paulistas que tinham negócios e que investiam nas fazendas, que investiam na Bolsa de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, na verdade, e que foram se construindo esse país, essa cidade, e essa língua, essa culinária, o futebol, como eu disse, né? Eu tinha que estar gravando aí com a blusa do centenário, mas eu gravo um pedacinho.